Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, a gente mergulha em Gênesis capítulo 13. E para nos ajudar a entender melhor, temos aqui o comentário Maná Online e também o comentário bíblico adventista. Vamos focar na jornada de Abrão depois daquela passagem complicada pelo Egito. O nosso objetivo aqui é ver como ele lidou com um conflito familiar bem tenso, né? E também a generosidade dele e, claro, as promessas de Deus que ele recebe. Vamos lá desvendar essa história. Bom, o capítulo começa com Abraão voltando do Egito. E ele não volta de mãos abanando, não. Volta riquíssimo. Muito gado, prata, ouro e Ló, o sobrinho, tá junto. E ele volta para aquele lugar entre Betel e Ai, onde ele já tinha feito um altar antes, sabe? E lá ele invoca o nome do Senhor. Essa volta ao altar é muito significativa, né? O comentário Maná até destaca isso. Quer dizer, mesmo tendo vacilado lá no Egito, Abraão não desiste. Ele retoma a caminhada com Deus, voltar ali, invocar o nome do Senhor. É quase um realinhamento público, né? Depois do desvio. Os erros aconteceram, mas parece que isso só aprofundou a dependência dele em Deus. E essa riqueza toda que os dois comentários mencionam acaba virando, bom, o centro do próximo problema. Exato. Porque era tanta coisa, tanto rebanho, que o texto diz que a terra não conseguia sustentar os dois juntos. Não dava para morarem no mesmo lugar. E aí, claro, começa a confusão. Uma briga entre os pastores e Abraão e os de Ló. Uhum. E o comentário adventista lembra um detalhe importante. Os cananeus e os ferezeus já estavam naquela terra. Então a disputa por pasto, por água, era ainda mais acirrada. Pois é, e é nesse clima de tensão que a gente vê um lado incrível do Abraão. Ele podia impor a vontade dele, né? Ele era o mais velho, o líder, mas não, ele vai buscar a paz. Ele chega para Ló e fala, tipo, olha, não pode ter briga entre a gente, entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. Que atitude, né? É demais! O comentário Maná ressalta essa nobreza, esse espírito pacífico. Ele basicamente abre mão do direito dele de escolher primeiro. Ele dá a escolha para Ló, coloca o relacionamento acima do privilégio, das posses. É uma renúncia em tanto. Uma generosidade que nós. E o Ló, como ele reage a isso? Bom, ele olha, avalia com os olhos mesmo, né? Vê a campina do Jordão, toda verdinha, bem irrigada, parecendo o jardim do Senhor, como diz o texto. E ele escolhe justamente essa parte, a mais fértil perto de Sodoma e Gomorra. Uma escolha totalmente baseada na aparência, na vantagem material ali na hora. Isso. Uma escolha que, bom, a gente sabe onde vai dar, né? Teve consequências bem ruins depois. O comentário adventista aponta justamente isso. Ló foi atraído pela fertilidade, pelo potencial econômico, talvez, ignorando ou achando que não era tão grave o ambiente moral ali de Sodoma, que era super corrupto, perigoso. Complicado. E aí ele vai se aproximando daquelas cidades, monta acampamento por ali, enquanto o Abraão fica em Canaã, na parte que talvez nem parecesse tão boa assim à primeira vista. Interessante essa separação. E o foco volta para o Abraão, né? Logo que Ló sai, Deus fala com ele de novo, e é uma confirmação poderosa da promessa. Deus diz, olha, toda essa terra aí que você está vendo, vou dar para você e para sua descendência. E que essa descendência seria incontável como o pó da terra. É fundamental perceber o momento disso, né? O comentário Maná faz essa conexão. Essa reafirmação da promessa vem logo depois da atitude generosa e pacificadora de Abraão. Parece que a integridade dele no relacionamento abriu espaço para essa confirmação divina ainda maior. E tem o paradoxo, né? Qual? Deus promete um monte de filhos para um homem já idoso, sem filhos, com esposa estéril. Tipo, a promessa exige uma fé que desafia qualquer lógica humana, né? Totalmente. A segurança do Abraão não estava na terra que sobrou para ele, mas na palavra de quem estava prometendo. A confiança era em Deus. E como o Abrão responde a essa promessa renovada? Ele age de novo. Ele muda o acampamento dele, vai para os carvalhais de Manré, lá em Hebrom, e o que ele faz lá? De novo, constrói um altar ao Senhor. É um padrão. Exatamente. O comentário Maná até usa essa imagem do altar para fazer a gente pensar, né? Esses altares não eram só para sacrifício, eram como marcos. Marcos físicos da presença de Deus e da aliança com Deus naquela terra. Eram declarações de fé fincadas ali no chão,
sabe? E a pergunta que fica, que o comentário levanta é: que tipo de altares a gente tem construído por onde a gente passa? Que marcas dos nossos valores, da nossa fé, que legado a gente está deixando? Boa reflexão. Então, resumindo o que a gente viu hoje, vimos um Abraão com uma fé que se recupera mesmo depois de um tropeço feio. Vimos ele disposto a abrir mão de direitos para manter a paz na família e uma confiança muito firme nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. E, em contraste, a gente viu Ló, né? Cuja escolha foi muito baseada na conveniência, na aparência, e isso o levou para um caminho bem perigoso. A generosidade do Abraão, essa prioridade pela paz, não só evitou um problema maior, mas parece que foi seguida por essa confirmação espetacular de Deus. Fica muito clara essa ligação entre o caráter e o destino na história. Isso deixa a gente pensando, né? Nas nossas próprias decisões, nas nossas encruzilhadas. O que será que tem pesado mais? É o brilho do que parece vantajoso agora? A prosperidade visível que o Ló buscou? Ou são aqueles valores mais profundos, a integridade nos relacionamentos, a confiança em algo maior? Como guiou Abraão? Fica aí a pergunta para a gente refletir.